Após o processo de evolução natural do homem no meio e espaço ambiental e sua convivência entre as feras, é importante observarmos que outras características foram necessárias para com a própria garantia da espécie. É entendido que, pelos estudos científicos, o ponto de partida do homem foi do território africano. E, naturalmente, através dessa composição em bandos, que eram geralmente compostos de 25 a 30 pessoas, entre homens e mulheres, e, naturalmente, a sua prole, esses homens foram buscando adaptações em territórios que, eventualmente, tinha que ter alimentação e comida e água, que, naturalmente, são os elementos vitais para a vida. Não se sustenta, não se mantém, se não houver uma busca excessiva por alimentação e também no que consta a questão da água e comida. Entre elas, a própria caça e, por que não dizer também, das raízes, legumes, frutas e sementes, que daqui a pouco iremos falar um pouco sobre os períodos da pré-história. Porém, é importante analisarmos que o homem ele conseguiu adentrar em outros territórios, ou seja, a sua saga pela sobrevivência, ela necessitava essa apreciação em outros territórios. Não é à toa que dentro dessa narrativa a gente vai encontrar dois períodos importantíssimos, que é o período do Pleistoceno e o período do Holoceno, ou popularmente conhecido como as eras glaciais. E nessa condição, ao ponto que o homem ia, de certa forma, enraizando em outros territórios, iria desbravando outras localidades, é comum a gente observar que algumas localidades, como a Ásia, a Europa, começavam a ser povoada de uma maneira bem contundente, ou seja, povos que viviam em regiões frias, outros que viviam em regiões desérticas, tinham essas suas maneiras de adaptações. Por isso que, numa dessas eras da glaciação, uma das teorias bem aceitas a respeito do povoamento da América foi justamente uma grande camada de gelo que ficou formada, ligando o continente asiático até o continente americano, denominado Estreito de Bering. E foi através desse canal, dessa ponte, que se permitiu a passagem para o povoamento do continente americano. E, em decorrência disso, é importante a gente utilizar também uma outra teoria bastante aceita, é que os povos, mesmo em sua composição primitiva, teve a atividade naval ainda muito rústica, muito rudimentar, apesar de que essa teoria também ela é muito questionada, que é a teoria de Clovis, onde o homem, de certa forma, teria conseguido chegar a algumas outras partes inacessíveis até então, haja vista a própria maneira arcaica do domínio dos instrumentos. Essa é uma teoria que releva a composição entre a aceitação e entre a própria depreciação. Porém, há essas duas possibilidades, pelo Estreito de Bering e pelas questões de algumas embarcações. Porém, é de se entender que o próprio povoamento ele vai ganhando nuances, haja vista que é fundamental entendermos que, nesse período, o homem ele se encontrava basicamente com algumas necessidades reais, principalmente enquanto a sua organização e principalmente para manter a sua capacidade de liderança. Algumas estimativas de regras começariam a ser conduzidas. E é aqui onde a gente começa a trabalhar a perspectiva do período do Paleolítico. Ele tem algumas características específicas, porque popularmente ele é conhecido como o período da Pedra Lascada, ou seja, é um período bem atenuante,
a ideia de que o homem convivia dentro dos mais arcaicos e, podemos dizer assim, atrasados modos para, de certa forma, sobreviver e, por que não dizer também, condicionar a prole elementos reais de estágios no que diz respeito à própria garantia, tanto da alimentação como também dos rituais. Um dos elementos fundamentais para esse período, a gente pode colocar aqui dentro de uma ideia bem aceita, que é a ideia do nomadismo, ou seja, no Paleolítico, as tribos eram nômades, elas viviam em algumas localidades mediante as suas ocasiões, ou seja, o que é um nômade? Ele não tem território fixo para habitar-se e se instalar. Enquanto se encontrar comida, alimento, seja ele vegetação, carne, naturalmente ali fica. Em períodos de gelo, em períodos, podemos dizer, de escassez, muda-se para outras regiões. E assim, para manter a prole de forma, podemos dizer assim, garantida, né? Ou seja, essa é uma das características do efeito do nomadismo. Uma outra, que a gente pode citar aqui bastante, que é a ideia da construção ou a concepção das habilidades para com a pedra, que ela foi aperfeiçoada e desenvolvida justamente para se transformar no machado de pedra, onde a própria evolução do jogar a pedra para a autodefesa, ela começaria a ter outras condicionantes a partir do momento que o homem observava que o atrito entre elas poderia possibilitar, podemos dizer assim, a quebra e o surgimento de lascas. E essa lasca, ela trabalhada de forma de precisão, ela criava um gume. E esse gume, né, essa lâmina, ela era propícia para o corte. Se ela fosse pontiaguda, teoricamente, ela perfurava e ia mais longe, ia mais profundo, conseguindo atingir o bisão ou animais de grande porte de maneira mais apropriada. É importante dizer, né, que a própria perfuração, ela canalizava até a questão da letalidade, né? Era mais eficiente, era mais, podemos dizer assim, eficiente. E por conta disso, né, o homem ele começou a desenvolver algumas habilidades utilizando pedaços de madeira para fazer lanças, em alguns outros aperfeiçoamentos, como o Homo habilis, essa pequena ponta de pedra colocada numa vareta, utilizando uma espécie de arpão, você tinha uma flecha, você tinha uma espécie de lança. Então era mais conveniente o convívio e o contato com as feras, haja vista que essa perspectiva ela criava uma ideia de autodefesa. Uma outra situação era que o homem, a organização era composta, podemos dizer, numa perspectiva de divisão, ainda bem rústica, né? Não dentro dos conceitos atuais que a gente tem, mas aqui também é uma outra conjuntura bem polêmica que a gente pode enquadrar, é que era atribuída ao homem a atividade da guerra, a atividade da luta, da proteção dos seus descendentes. Era muito comum o homem ele caçar e pescar, por uma situação bem típica, né? E bem, podemos dizer assim, aceita pela sua robustez física. E a mulher não. A mulher, em alguns momentos, ela também atuava nessas atividades da caça, mas a sua função não que fosse restrita, mas além de manter a ideia do cuidado com os filhos, a mulher ela cuidava da coleta de raízes, frutas, legumes e sementes. Né? E dentro de suas características específicas, a gente pode colocar, né, essa composição da organização social paralelo também à sua própria garantia, por esses aspectos ainda rudimentares e principalmente eficientes.